Amém? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz dessa forma: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só essa parte A, vamos orar mais uma vez. Grande Deus, nós queremos aqui te agradecer por estarmos reunidos nesta manhã, podermos ter o privilégio de aprender contigo, aprender com a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue nos falando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que a maioria dos irmãos já conhece esse texto, né? De Oséias, que é um texto muito citado, aonde o texto é como se fosse uma ordenança, uma direção que Deus está dando ao seu povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diante disso, nós perguntamos: como nós podemos conhecer a Deus? Como que nós, seres humanos, podemos conhecer ao Senhor? Como nós podemos saber sobre o seu caráter, a sua personalidade? Como nós poderemos saber sobre os seus atributos? Como que nós conhecemos a Deus, então, seguindo essa recomendação aqui de Oséias? A forma de nós conhecermos a Deus, é através das Escrituras. É a Escritura que nos faz conhecer a Deus e saber quem é Deus. É a Escritura da qual Deus, a Escritura é a forma da qual Deus se revela ao homem. E é na Escritura que Deus descreve a si mesmo, sendo a Escritura a palavra de Deus. Então é na Escritura que Deus vai descrever a si mesmo, quem Ele é. Então, para se conhecer a Deus, é necessário conhecer as Escrituras. Para se conhecer a Deus, se faz necessário estudar as Escrituras. Sendo assim, nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela precisa ser comprometida com o estudo da palavra. Amém. A Igreja de Cristo precisa ser comprometida com o estudo bíblico, para que assim os servos, os filhos de Deus, possam conhecer de fato ao Senhor. Amém. Então, uma das principais missões da igreja na terra, uma das principais missões da Igreja de Cristo é ensinar as Escrituras para as pessoas. O acesso das Escrituras para as pessoas. Essa é uma das principais missões da Igreja de Cristo na terra. Portanto, uma igreja que só se preocupa com prosperidade, riquezas e bênçãos, é uma igreja imatura, é uma igreja carnal e é uma igreja que não conhece nada de Deus. Uma igreja que não se preocupa com o estudo da palavra, com as Escrituras, o Evangelho verdadeiro, mas que só se preocupam com
distribuir bênçãos para as pessoas, proporcionar uma vida de riqueza para as pessoas, uma vida de prosperidade. Torna-se então a igreja imatura. Por quê? Porque não pode ser saudável, não pode ter uma maturidade de um cristão verdadeiro. Torna-se uma igreja carnal, porque não conhece a Escritura, não conhece sobre pecado, não conhece sobre Deus, sobre as leis do Senhor. Portanto, assim, é uma igreja que não conhece nada de Deus, não conhece nada do Senhor. É aquilo que Paulo disse, né? Naquela placa, está aqui ao Deus desconhecido. Eu adoro a um Deus desconhecido, porque as necessidades são outras, né? São outras. Por esses e outros motivos, a importância do ensinamento na igreja, por esses e outros motivos, a importância da escola bíblica dominical. Amém? Até o final do século XVIII, as igrejas protestantes europeias e norte-americanas, elas utilizavam o lar como recurso para a educação cristã de seus fiéis. Então, até o século XVIII, o lar era o principal recurso para a educação cristã dos fiéis. E a principal fonte religiosa era a devoção doméstica, né? Se você estudar a fundo a história dos puritanos, nós vamos ver essa ênfase, né, sobre o lar nessa época aqui, tá? Então, essa era o principal recurso utilizado para a educação cristã dos seus fiéis, que era o lar. Nesse culto doméstico, né, era utilizada a Bíblia, mas também literaturas. Livros eram usados, né? E um dos principais livros que eram usados nessa época era O Peregrino, de Jean Bunyan, né? Era um dos livros que eram utilizados, né, nesse culto doméstico. Mas também eram utilizados os catecismos, né, que eram os ensinamentos. E naquela época já tinha alguns catecismos, sendo um dos principais o catecismo de Westminster, né? Eram utilizados também para como fonte de educação religiosa até o século XVIII. A liturgia também do culto também era utilizada para a educação cristã dos fiéis, em especial as pregações, que eram valiosos elementos na educação na fé, tá? Pregações temáticas, expositivas e pregações que realmente enfatizavam, que ensinavam de fato os membros, né, para aprenderem assim a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos esta valiosa lição, né? Porque tanto o evangelho que nós devemos ter, como o evangelho que deve ser pregado, deve ser um evangelho bíblico, diferentemente do que nós estamos vendo hoje em dia, um evangelho antropocêntrico, cujas mensagens são triunfalistas, aonde servem para satisfazer o ego das pessoas, aonde o ego tem sido alimentado, mas o espiritual não tem sido alimentado. Quando o meu ego é alimentado, automaticamente eu não sou alimentado espiritualmente, né? Então é preciso do evangelho bíblico verdadeiro, não promessas, coisas das quais que a Bíblia não menciona, que é o que nós temos visto na pregação hoje em dia. E se você estudar também a fundo aqui a história dos puritanos, nós vamos ver que pregações dos puritanos demoravam 4 horas de tempo.
4 horas era um sermão de um puritano naquela época, e a igreja ouvia com gosto. A igreja passava 4 horas atentamente ouvindo com gosto a mensagem, né? Mas hoje em dia 30 minutos já incomoda muitas pessoas, né? 30 minutos, 40 minutos já se torna enfadonho para muitas pessoas ouvir uma mensagem. De fato, difere muito das nossas mensagens no tempo presente. Portanto, é necessário, né, irmãos, nós atentarmos para esses detalhes. Então, no século XVIII, ocorreu um importante movimento na Inglaterra. Esse movimento ficou conhecido como um avivamento evangélico. Os principais líderes desses movimentos foram John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e John Newton, entre outros, participaram desse grande movimento evangélico que aconteceu na Inglaterra. Esse avivamento, ele impactou profundamente a igreja do Senhor, como também a sociedade, gerando muitos frutos espirituais, mas também sociais, como a reforma nas prisões, a luta contra o trabalho infantil, a ênfase na educação e também missões mundiais. Quando nós falamos de avivamento bíblico verdadeiro, genuíno, que é bem diferente da definição de avivamento que muitas pessoas têm no tempo presente, o avivamento, ele não só transforma, ele não só impacta a igreja do Senhor, mas também a sociedade. Se nós formos estudar os heróis da fé, nós vamos ver que esses avivamentos que Deus proporcionou de fato, eles impactaram a igreja do Senhor, mas também o ambiente, a sociedade, né? Então esse sim, pode-se dizer que é um avivamento verdadeiro e genuíno. Nesse contexto, então, desse avivamento que estava impactando a sociedade inglesa, a igreja inglesa, entrou em cena um jornalista chamado Robert Hicks. E esse jornalista, ele começou a se preocupar com as crianças pobres que trabalhavam de segunda a sábado nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, né? Mas no domingo, essas crianças não faziam nada e ficavam perambulando pelas ruas. E esse jornalista então percebe isso e ele começa a ter uma preocupação com essas crianças. Em 1780, ele criou uma escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças, né? Nasce esse primeiro conceito, essa primeira instituição com um conceito bíblico e também de alfabetização. Essa ideia ela foi tão importante e ela teve uma tão grande aceitação que 6 anos depois, em 1786, essas escolas já reuniam mais de 200.000 crianças na Inglaterra. Então foi uma visão, foi algo que teve tão grande importância e aceitação também em meio à sociedade inglesa, né? Que em 6 anos de trabalho, 200.000 pessoas, 200.000 crianças, né, já estavam participando dessas escolas. Em poucos anos, esse movimento se difundiu para outros países, inclusive os Estados Unidos. Em 1803, foi criada a União das Escolas Dominicais. Foi então que as igrejas, né, começaram a perceber o valor desse método. Já se tornava algo evidente em muitos países e começaram a ver que era algo importante para a liturgia da igreja, de fazer parte, né, da igreja. Começaram a perceber a importância desse método
e começaram a utilizar este método da escola dominical para a educação religiosa dos seus fiéis. Então aqui nasce de fato a escola bíblica dominical. Esse extraordinário movimento, avivamento missionário, né, que aconteceu no século XIX, ele conseguiu difundir as escolas dominicais por todo o mundo, né? Então se tornou algo mundial. No Brasil, né, como já foi falado aqui, pincelado aqui, a escola dominical, a primeira escola dominical permanente no Brasil, foi fundada pelo casal Robert e Sarah Kelly em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tá? Então essas aqui são as principais informações a respeito da escola bíblica dominical. Foi algo que nasceu com o objetivo de alfabetizar, de alcançar, de evangelizar. Essas crianças, né, elas não só eram alfabetizadas, mas aprendiam sobre a palavra de Deus, faziam devocionais diários também nessas escolas. O período que começou a escola era das 10 horas da manhã até as 17 horas da tarde, então era um período que essas crianças estavam sendo acompanhadas, estavam aprendendo, e depois esse método cresce, é difundido e percebe-se que é valioso para a educação, sim, da igreja, tá? A realidade atual da escola bíblica dominical. Qual é a realidade atual? Como já foi proposto algumas coisas aqui, nós entendemos primeiro que na escola bíblica dominical não deve somente ensinar as escrituras. O nosso objetivo não é somente jogar apostilhas ou uma gama de teorias para os crentes. Os crentes não devem ser cheios de teorias, né? Ou só aprender a teoria, a palavra. Mas o objetivo da escola bíblica dominical também é ensinar a praticar a palavra de Deus. Amém. Tá? Tiago disse: não sede somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você já parou para pensar nessa passagem? O que é enganar a você mesmo? Quando você mente para alguém, por exemplo, aquela pessoa que ouviu a sua mentira, ela acredita que aquilo é realidade, é verdade. Mas você está contando uma mentira para você mesmo. Como que funciona isso? Funciona que você está acreditando na sua própria mentira. Então, quando Tiago diz: não sede somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos, mas sede também praticantes da palavra de Deus. Praticantes. Então o objetivo também não é só teórico, o objetivo é praticar a palavra de Deus exposta para nós. A segunda realidade da escola dominical nos tempos presentes em muitas igrejas é a má qualificação de muitos professores. Em muitas igrejas, muitos professores não são qualificados, não têm domínio do assunto ali. E existem muitas dúvidas, principalmente dos jovens, né? Existem muitas dúvidas das quais muitos professores não sabem responder essas dúvidas. Por isso a necessidade, né, de qualificação desses professores da escola dominical. Terceiro ponto da escola dominical na realidade atual: o método didático é um método tradicional, é uma abordagem empirista. O que significa isso? Da qual o professor é o único que fala, ele que detém todo o conteúdo e o aluno só aprende através do professor. Na verdade não é dessa forma, não é um método empirista, né? Na verdade, o professor ensina e aprende também com o aluno. É assim que se deve ser.
Não deve ser o método didático tradicional. Nesse método tradicional não há liberdade para o diálogo, né? Os alunos da escola dominical não têm liberdade para questionar as dúvidas. Muitas das vezes levam dúvidas para casa porque não têm liberdade para falar, para dialogar. Portanto, a igreja dominical e muitas igrejas devem abandonar esse método empirista, tradicional, e abrir espaço para o diálogo, onde aluno e professor aprendem juntos. O que se deve fazer, então, a respeito da escola dominical nos tempos atuais? A EBD jamais deve ser extinta. Amém. Em muitas igrejas, a escola bíblica dominical já foi extinta. O ensino, a educação cristã não existe mais. Existem outro foco para a igreja, né? Existe outro foco para eles. Não, a educação dos seus fiéis. Por isso a necessidade, por isso a deficiência de muitos saberem definir quem é Deus, de saber definir quem é Jesus, de saber falar sobre justificação, sobre regeneração, sobre pecado original. Coisas fundamentais que todo cristão deveria saber, mas muitos não conhecem, porque muitas igrejas extinguiram o ensino religioso, extinguiram a escola dominical, que é uma ferramenta excepcional para a igreja. Sendo assim, também os líderes da igreja, eles devem incentivar os membros para o fortalecimento da educação cristã. Os líderes, sim, devem ser esses que vão encabeçar, né, esse incentivo para que os membros venham e aprendam, sejam edificados e sejam pessoas maduras, aperfeiçoadas no caráter de Cristo. Sejam pessoas que se pareçam com Cristo, que andem nas Escrituras, que pratiquem as Escrituras também. Então essa é a nossa realidade, e é isso que nós devemos fazer quanto ao ensino religioso, quanto à educação cristã de todos nós. Amém? Vamos então agradecer a Deus por este momento.